Fala galera, tudo bem? Espero que sim. Estou aqui hoje para a gente fazer o último vídeo dessa parte. Já falamos de geometria, para agora poder falar de polaridade. Vocês vão ver que vai ser um vídeo rápido, curto, mas que eu tenho certeza que vai te ajudar, vai ser bem útil na hora da prova, tá bom? Então, quando a gente está falando de polaridade, antes de mais nada, a gente tem que entender duas coisinhas. Existe a polaridade na ligação e a polaridade na molécula. A gente vai ver isso já já como que funciona. E antes de falar de polaridade, só vou te mostrar aqui um negocinho que é a eletronegatividade. Vocês vão entender o porquê a gente precisa saber bem essa propriedade periódica que é a eletronegatividade. Se a gente olhar aí nesse esqueminha, a eletronegatividade ela cresce para cima e para a direita na tabela periódica. Tá, por que os gases nobres não participam? Vamos lá. Quando a gente fala de eletronegatividade, a gente está falando sobre numa ligação química, qual átomo vai puxar mais a nuvem eletrônica. Então, de novo, numa ligação química, qual átomo vai puxar mais a nuvem eletrônica? Os gases nobres não fazem ligações, né? Algumas exceções, mas eles não fazem ligações. Se eles não fazem ligações, não tem como eles puxarem mais a nuvem de alguém e do outro, né? Então eles caem fora nessa parte de eletronegatividade. O cara que mais puxa os elétrons numa ligação química é o flúor. Olha lá no valor, é o que maior de todos, tá? Então, beleza. Mas quando a gente for falar de eletronegatividade, vai ser bem útil na hora da gente falar, principalmente na polaridade das ligações. Vocês vão ver que a gente só vai falar de polaridade nas ligações covalentes. Na iônica a gente não vai falar, e eu já vou te falar o porquê, e guarda bem isso. Toda ligação iônica é polar. Toda ligação iônica é polar. Então, se toda ligação iônica é polar, não tem exceção nenhuma, não tem mais o que a gente entender. E se você lembrar lá de ligaçãozinha iônica, é feita por um cátion, carga positiva, e um ânion, carga negativa, ou seja, a gente tem polos, né? Então, toda ligação iônica polar não tem por que a gente ficar detalhando muito. Já nas covalentes, nós temos dois tipos, as apolares e as polares. Vamos lá. Para uma ligação iônica ser apolar, não tem que ter diferença de eletronegatividade entre os dois átomos que estão se ligando. Então, por exemplo, ninguém vai puxar mais ou menos do que o outro. Eles vão puxar os elétrons o mesmo tanto. Então, olha aqui como que fica a nuvem. Ó. Ela não fica distorcida, ela fica uniforme. O tanto que está mais para esse cara está para esse também. Quando vai acontecer essas ligações não polares ou apolares? Quando a gente tiver átomos com eletronegatividade próximas, quase que iguais ou iguais. Por exemplo, aqui, ó, hidrogênio com hidrogênio. Essa ligação aqui é totalmente apolar, porque são dois caras iguais. Pensa num cabo de guerra. O tanto que um hidrogênio puxa para um lado, o outro puxa também. Mas eles puxam com a mesma força, então não vai ter nenhuma resultante na física, né? Então são ligações não polares. Quando a gente vai falar de ligações polares, aí vai ter uma diferença de eletronegatividade. Ou seja, um átomo vai puxar muito mais os elétrons do que o outro. Olha como fica a nuvem, ó. Esse cara está puxando muito mais os elétrons do que esse, por isso que a nuvem dele, eletrônica, está muito maior. Um exemplo, o HCl. Se a gente for lá na tabelinha de novo, ó, o cloro tem uma eletronegatividade 3, o hidrogênio 2,1. Se a gente fizer um menos outro, tem uma diferença de 0,9. Então tem uma diferença de eletronegatividade. Então essa ligação, é polar. Olha como a gente representa o cloro com uma densidade negativa, porque ele puxa mais os elétrons, o hidrogênio com uma densidade positiva, porque ele perde mais os elétrons. E tem uma resultante mais para o cloro, ou seja, o cloro puxa mais essa ligação, tá? Mas o que a gente tem que saber então? Vou ter que decorar aquela tabelinha? Não. Você tem que decorar o Von Brisk pH. Ou seja, esses caras aí são os que sempre caem. Toda vez que a gente vai falar de geometria, vai falar de polaridade, esses caras vão estar envolvidos, tá? Onde que o flúor é o cara mais eletronegativo de todos e o hidrogênio menos nessa série, tá? Então, se eu ligar, por exemplo, flúor com hidrogênio, vai ser uma ligação muito polar, porque eles estão muito distantes. Se eu ligar agora, por exemplo, nitrogênio e cloro, olha lá, eles são iguais. A diferença, então, é praticamente zero. Se eu ligar, por exemplo, o enxofre e o carbono, ó, enxofre e carbono, eles são iguais. Então, a diferença de polaridade, a diferença de eletronegatividade é quase zero. Se eu ligar o bromo com fósforo, o bromo com fósforo é uma diferença grande. Então, essa ligação é polar. Tudo bem? Decora isso daqui, tira um print que isso vai te salvar, tá?
Agora, quando a gente vai falar de polaridade nas moléculas, a gente tem que entender, eu coloquei aqui nesse slide, mas não vou ler, mas a gente tem que entender que quando a gente vai falar de polaridade nas moléculas, a gente vai ter que ver todas as ligações que estão acontecendo naquele átomo central. Vamos ver aqui nos exemplos, ó. Para as moléculas polares, aqui eu coloquei nas moléculas polares que a gente vai ter uma soma vetorial diferente de zero. Ah, não estou entendendo nada, fica tranquilo. Olha aqui, HCl. Você não concorda que o cloro está puxando mais o hidrogênio? Aí ficou fácil, né? Uma molécula de duas carinhas só, dois átomos só, fica fácil de ver. Tem uma resultante para cá, porque o cloro está puxando mais os elétrons. Se o cloro está puxando mais os elétrons, tem uma polaridade na ligação, e como a molécula é feita por uma ligação só, a gente vai falar que essa molécula é polar, né? Olha que nesse caso da água, o oxigênio puxa os elétrons do hidrogênio mais para cá e desse outro hidrogênio mais para cá. Então está puxando um para cá e um para cá. Eles não vão se anular, porque não são forças em sentidos opostos, né? Elas estão as duas indo para cima. Então, se não tem uma resultante para cima, então essa molécula é polar. Viu? A gente olhou as duas ligações, não só essa ligação ou só essa. A gente viu a resultante das duas ligações. E a resultante deu diferente de zero, porque na hora que você puxa uma para cá e uma para cá, você tem uma resultante para cima. Então, essa molécula é polar. De novo ali para a amônia, né? Na amônia, puxa para cá, puxa para cá, puxa para cima, tem uma resultante para cima. Beleza, agora quando a gente vai falar de moléculas apolares, existem dois tipos. A primeira é quando todas as ligações são não polares. Por exemplo, hidrogênio com hidrogênio, olha aqui. É uma molécula feita por uma ligação apolar, ou seja, todas as ligações são apolares, então a molécula vai ser apolar. Olha lá, flúor com flúor, oxigênio com oxigênio, nitrogênio com nitrogênio. Todas as ligações apolares. Se todas as ligações são apolares, a molécula vai ser apolar. E depois, há outras moléculas que são apolares, a soma vetorial vai ser diferente de zero. Eu vou usar esse exemplo do CO2, tá? Olha lá. O carbono está no centro e ele é puxado para cá, os elétrons dele são puxados para cá pelo um oxigênio, tá? Ligação polar. Depois, esse mesmo carbono está sendo puxado os elétrons dele mais para cá também, pelo outro oxigênio. Então, ligação polar também. Então, eu tenho duas ligações polares, uma puxando para a direita e a outra para a esquerda. Duas ligações polares com a mesma força, né? O mesmo valor de força. Só que elas estão em sentidos opostos. Se elas estão em sentidos opostos, eu não posso cancelar uma força com a outra. É como se fosse lá no cabo de guerra. Se você puxa com uma força de 10, o outro cara puxa com uma força de 10 para o outro lado, você cancela essas duas forças. Ali a gente não conseguiu cancelar as duas forças. Então a molécula é apolar ou não polar. Só que tem uma forma muito mais fácil da gente entender isso. Ao invés de ficar desenhando lá a setinha, a geometria, para onde que ele vai, vê se você consegue entender. Se o número de pares eletrônicos, ou seja, de nuvens, ao redor do átomo central, se ele for igual ao número de ligantes ao átomo central, essa molécula vai ser apolar. E se esse número de pares eletrônicos ou nuvens ao redor do átomo central for diferente do número de grupos iguais de ligantes ao átomo central, essa molécula vai ser polar. Não entendi nada? Calma, vamos fazer um exemplo? Acho que vai ficar muito mais fácil. Esse cara aqui, SO2. Vamos ver quantas nuvens eletrônicas ao redor desse átomo a gente tem. Ó, uma, duas, três ligaçõezinhas. Então vamos ver. Ó. Número de pares eletrônicos ao redor do átomo central. Tem um par aqui. Ops. Tem um par aqui, um par aqui, um par aqui e um par aqui. Ou seja, 4 pares de elétrons que a gente tem ao redor do átomo central. Quantos ligantes iguais estão ligados nesse átomo central? Um oxigênio aqui e outro aqui. Então, 2 ligantes. Você não concorda que 4 é diferente de 2? Se a gente voltar aqui, ó, quando os números forem diferentes, essa molécula é polar. Portanto, essa molécula de SO2 é polar. Vamos para o próximo. Qual é o número de pares eletrônicos ou nuvens eletrônicas ao redor do átomo central? Vamos ver. Ele tem um par aqui, porque cada ligação é um par de elétrons, né? Então, ele tem um par aqui, outro, outro e outro. 4 pares de elétrons. Beleza.
Qual é o número de ligantes iguais ao redor do átomo central? 1, 2, 3, 4. Tenho 4 cloros ali. Então, o número de ligantes é igual ao número de nuvens eletrônicas? Se esse número for igual, vamos lá? Número de pares igual ao número de ligantes, essa molécula é apolar. Muito mais fácil assim, não é? Ó, vamos fazer esse último para acabar? Carbono está ali com 4 pares. Ó. 1, 2, 3, 4. 4 pares. Quantos ligantes iguais eu tenho ao redor do átomo central? Eu tenho aqui 1, 2, 3. Ah, professor, por que você não colocou o hidrogênio? Porque ouça bem, quantos ligantes iguais ao redor do átomo central? Eu tenho 3 ligantes iguais. Então, 4 não é diferente de 3. Se eles são diferentes, essa molécula é... Olha lá. Se eles são diferentes, essa molécula é polar. Portanto, o CCl3H aí, ó, esse cara vai ser polar, tá? Então vamos sempre lembrar disso. O tanto de nuvens que a gente tem, se for igual ao número de ligantes iguais ao redor do átomo central, molécula apolar. Se for diferente, molécula polar. Espero que você consiga ir bem na sua prova. Estuda bem. Um beijo e bons estudos, tá bom? Tchau, tchau.